Buenas noites, buenas noites. Hoje, dia 12 de abril de 2019. Hoje eu estava vendo no canal YouTube da estação, né? Que hoje foi exatamente o primeiro dia, foi no dia de hoje, na data de hoje, dia 12 de abril, que nós começamos, sabe, Diogo, Felipe, Danilo e Pedro, se começou a criptotrilha E2C, a criptotrilha E2 Glatcoin. Então, hoje, exatamente, faz 2 anos que a gente começou essa brincadeira. Inicialmente, a criptotrilha E2C ela começou com o objetivo de estudar blockchain, estudar inteligência artificial, estudar criptomoedas, né? A gente fazer pesquisas, explorações diversas de uma forma livre-aprendente, né? Sem nenhum tipo de programação, de pauta, nada do gênero. Aí a gente passou basicamente 2017 inteiro fazendo esse tipo de exploração, sabe, Pedro? E nesse processo, Sim. dezenas de pessoas chegaram nesse processo, né? Nessa dinâmica. Chegou um dado momento que tinham mais ou menos umas 60, 70 pessoas fazendo essa dinâmica, né, de exploração livre-aprendente, né, aberta, criando vários ambientes de livre-aprendizagem. Quando a gente chegou no final de 2017, a gente começou a ter uma compreensão que era preciso também criar um ambiente livre-aprendente para o pessoal de tecnologia, para os devs, para os codadores, né? E foi a partir de 2018 que surgiu uma outra criptotrilha chamada All Crypto Devs, né? Onde a gente começou a conversar sobre o que cada dev, o que cada um estava efetivamente explorando, né? As várias explorações que estavam fazendo. E é interessante porque vários dos devs que colaram nessa criptotrilha, no All Crypto Dev, vieram de vários clusters diferentes, sabe, Pedro? Vieram do cluster da Prospera, vieram do cluster do laboratório da escola de redes, vieram dos clusters da Democracy and School, veio de vários clusters, assim. Por exemplo, o Júlio Monteiro, né, estava começando, a partir de 2017, a criar, a formar comunidade no Holochain Brasil, né? Também ele foi um que chegou junto, né? E também foi uma época, né, de 2017 para 2018, foi uma época em que a gente teve aí vários spin-offs, vamos dizer assim, da experiência da Prospera, né? Dentre esses spin-offs estava, por exemplo, está até hoje, o Cítrope, né, com o Diogo Carlotto, que está aqui, e o Florestinha, com o Dax, que acabou de chegar na área, né? E foi interessante porque, na medida que a gente ia conversando, né, sobre esses spin-offs, vamos dizer assim, a partir da experiência, né, da Prospera e do Prosper, a gente foi percebendo que, na realidade, tanto a criptotrilha E2C quanto a CryptoDev, elas estavam gerando um ambiente, um ecossistema de currencies, né? Um ecossistema de moedas, né? De novas propostas de geração de valor, né? De valor compartilhado, a partir de criptos ou não criptos, e ainda vai por diante. E aí, cara, a gente começou a perceber que a gente acabou criando organicamente esse ecossistema chamado de MetaCurrency E2C, né? Metamoeda da estação experimental. E aí foi muito interessante porque foram vários encontros para a gente falar desse ambiente e das coisas que estavam ali dentro, né? Das coisas que estão nesse ambiente. Quais são? O Cítrope, a Florestinha, a Holocasa, o Plasma Hub, e vai por diante, várias coisas que estão ali dentro, né? E, ao mesmo tempo, a gente meio que, entre aspas, né, galera, deu uma descuidada, entre aspas, porque não foi uma coisa proposital, né, com relação à proposta da própria E2C, né? Lembra, Felipe? No início a gente estava com ideia mesmo de lançar a E2C como criptomoeda. A gente fez um trabalho fuderoso, vamos botar dessa forma, intenso, né, com o no paper, como vocês sabem. A ideia inicial era fazer um white paper, né, Felipe? Depois a gente derivou para um no paper para ficar uma coisa orgânica, aberta, distribuída, para a gente poder metabolizar essa brincadeira toda. A gente começou a compreender que não seria mais só uma criptomoeda, né? Virou esse ambiente em que seria uma mídia social, que seria a melhor forma, né, da gente poder capturar, vamos dizer assim, todo o valor possível e conversar com todas essas outras currencies que estão nascendo, né? E nessa brincadeira a gente fez várias tentativas, várias configurações de materialização. A gente começou um movimento de contração, né? A gente fez um movimento em 2017 de expansão, né, de entropia, e começamos a partir de 2018 a fazer um movimento de contração, de sintropia, né? E aí a coisa ficou meio que no ar, meio que dormente, dado o volume de
de outras explorações ligadas ou não à criptojornada que começaram a nascer, né? E agora, no início, passado, obviamente, início de ano, carnaval, essa coisa, início de ano de 2019, essa vibração que nunca deixou de cessar, né? Ela começou a ganhar intensidade novamente, a partir do encontraço, né, Pedro? Que ocorreu e, de repente, ainda está ocorrendo aí na Casa Tecoá Collab em Curitiba, né? Com Araí, você e a galera aí, não é isso? Continua acontecendo. E num desses dias, quer dizer, uma das intenções desse encontraço foi justamente a gente conversar sobre a mídia social da estação, que a gente vem chamando de OMI.E2C, um nome dado pelo Diogo Lopes, que está aqui com a gente agora, né? E a gente fazer um roadmap tecnológico para isso. E essa foi uma das conversas que eu tive com o Pedro, né, Pedro? A gente teve uma madrugada aí que a gente ficou criando essa brincadeira. Então, galera, hoje o encontro aqui, a rigor, vai ser um encontro bastante mais pragmático, objetivo e mão na massa. Nós vamos conversar um pouco sobre a conversa que eu tive com o Pedro. O Pedro vai expor um pouco da visão dele, do entendimento da conversa que nós tivemos, né, sobre o roadmap para desenvolver tecnologicamente a mídia social da estação. Mas antes disso, vale dizer, tá, que o Rodrigo Verli, que não está aqui com a gente, me falou que o Diogo Lopes, que está numa fase extremamente assíncrona, porque o Diogo Lopes está engravidado, vamos dizer assim, está grávido, né, junto com a companheira dele, de um filhinho que vem por aí, né? Ele vem codando, com base nas últimas conversas que a gente teve, né, com relação à mídia social da estação, ele já vem codando alguma coisa a partir da plataforma do Fluxa, né, que já existe, como vocês sabem, né? Então, independente de qualquer coisa, parece que ele, se ele conseguisse se sincar hoje aqui, vai ser bacana, porque a gente vai entender o que ele vem codando efetivamente, né? Mas vai ser legal, né, Pedro, nós expormos aqui o que nós conversamos como roadmap tecnológico para a mídia social da estação, correto? Então, galera, eu não sei se eu fui muito rápido, eu acho que o que eu falei aqui, eu acho que dá para todo mundo compreender, porque todo mundo que está aqui agora, nesse momento, sabe o que nós estamos falando aqui, né? Não tem ninguém aqui que está chegando na área agora, então eu fui bem direto ao assunto para a gente poder já evoluir disso. Então, Pedro, fica à vontade para falar de você, se apresentar, de repente tem galera aqui que você não está conectado ainda, né? E falar um pouquinho do que foi a nossa conversa aí durante o encontraço aí na Casa Tecoá Collab. Vamos nessa. Bom, galera, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro. Bom, vou resumir assim, né, porque nas andanças da vida aí, acho que... Bom, eu trabalho com a parte de desenvolvimento de computação faz uns anos já. Hoje é basicamente em pesquisa científica, né? Eu trabalhei com a parte de modelagem de dados, sistemas complexos no INPE, em São José dos Campos. Então, eu trabalhei com física computacional, com modelos em KPZ, mapas logísticos. E desde 2014 eu vim me interessando pela parte de data, né? Vim estudando as tecnologias, aplicações, algoritmos. Cheguei a ter 2 startups para aplicação desses conceitos na área de inteligência de negócios e também na área de cidades inteligentes, né? E aí, em 2017, eu me engendrei no mundo do blockchain aí, né? Então, eu participei de um projeto de uma startup que começou lá em São Paulo. Inclusive, ia ser a primeira, né, o primeiro CryptoBank aí da América Latina, né? Acabou não indo para frente, mas nós estávamos em vias de fechar parceria com bancos digitais para poder trabalhar com a parte da liquidez da moeda, enfim. Desde então eu vim me aventurando aí no mundo de cripto aí, né? Estudando as aplicações, implementações. E um dos grupos que eu entrei aí, do pessoal de São Paulo, né? Do grupo de programadores em Go, para blockchain, eu acabei conhecendo um dos grupos que entrou o Kirchner, depois fui conhecendo a Araí, aí, né? Até chegou onde estamos hoje, né? Eu vim parar aqui em Curitiba, atualmente estou entrando em Curitiba. Eu trabalhei 4 meses na Caixa Econômica Federal, uma empresa chamada Farlinos, que é uma empresa de treinamento e consultoria. E lá eu ajudei uma parte, né, deles trabalharem com blockchain, né, na Caixa Econômica, dentro de um projeto chamado SFD, que é Sistema Financeiro Digital, que o Banco Central agora está mediando, né, pelo LIFT, o Laboratório de Inovação em Finanças e Tecnologia. E aí eu passei um tempo lá com eles trabalhando, mas estava usando, né, aquela carroça de pedra do Hyperledger, né? Mas, enfim, a gente sabe como é banco, gosta de lobby, enfim. Mas tive essas experiências aí, né?
sabores e dessabores em trabalhar com o banco público, com o blockchain, mas foi interessante, né? Então, ultimamente, estou procurando trabalhar com coisas que têm realmente significado para o mundo, né? Eu posso alinhar aí meu conhecimento, aprender, ensinar, fazer essas trocas aí, né? Essas cocriações. E, ultimamente, estou fazendo um resgate de algumas pesquisas antigas aí na área de sistemas complexos, e aí, pedindo alguns conhecimentos aí na área de biologia, fenômenos de população, enfim, uma parte também de redes neurais com dinâmica estocástica, enfim, estou até explicando para o Vini, né, como a gente vai usar isso daí para implementação da plataforma, sem que o algoritmo guie o usuário, né, e sim a interação construa a plataforma, né. Então, basicamente é isso, né, na minha linha de trabalho aí, minha linha de atuação, mas também estou trabalhando aqui com a Caraí, a gente está aprendendo aqui com a Luísa, né, parte de permacultura, ecologia, né, então está sendo sempre, né, cocriações e interações assim, de uma forma muito, muito interessante, está, né, sendo muito enriquecedor. E agora também a gente está alinhando, né, a parte de internet das coisas aí para agroflorestas, experimentação. Aí também nessa luta aí, nessas descobertas diárias aí. Seria legal, cara, você de repente, a partir da sua perspectiva, né, a partir daquilo que nós conversamos e colocamos mais ou menos como a primeira versão, né, versão 1.0, vamos dizer assim, do roadmap, né, da mídia social da estação, você mais ou menos dá uma resumida no que nós falamos e conversamos, por onde nós passeamos, né, na conversa para a galera. Não precisa falar muito rápido, não, tá? Você está falando rápido pra cacete, cara. A gente tem que acompanhar você assim. Você pode. Eu gostei. Dá um slow, dá um slow. O Dax gostou. O Dax gostou, então pode ir na velocidade. Vai lá, manda ver, velho. Só o áudio às vezes tá um pouco interrompido, não sei porquê, não sei se só para mim, né? Não, para mim tá legal. Tá. Aqui tá perfeito. Aqui tá, não vai tá muito conseguir bom. agradar a todos, já está bom. Vai lá do seu jeito. Bom, eu vi a ideia inicial, né, que a gente estava falando a respeito da plataforma e quais seriam as valorações que as interações entre as pessoas iriam gerar, como que nós poderíamos quantificar isso, né, e para que seja gerado fluxo, para que seja gerado conexões que tenham valoração e valorização. Então, a gente rascunhou, né, algumas possibilidades, mas também chegamos à conclusão de que um algoritmo que guie para o usuário, para onde ele deve ir e tudo mais, isso limita bastante, né? Limita e a gente vai estar reproduzindo os mesmos males aí, já tem essas plataformas centralizadas que controlam um nível grotesco, né, os dados dos usuários e também quase não agregam valor para o meio. E eu havia sugerido a questão das interações por si só, né, a gente conseguir fazer um mapa, né, um tracking dessas interações aí e como que nós poderíamos gerar isso a partir da interação dos usuários e a relação disso com a ONDC, né, seja lá qual for o nome da moeda aí. Então, basicamente, a gente tem também a possibilidade de criar formas dos usuários se conectarem, né, criar o valor com base na interação da rede. E aí tinha algumas técnicas, algoritmos que a gente pode estar usando, mas também tem uma questão do que vai ser a plataforma em si, né? Vai ser uma mídia basicamente nos moldes do Minds. Eu havia sugerido também, né, na outra trilha que eu fiz com o Felipe, que nós exploramos o Minds e exploramos também, deu uma mostrada, né, o Mastodon. Também ele é uma mídia social descentralizada, onde você sobe um nó e os seus dados ficam com você. Então, tinha sugerido também então, explorarmos essas plataformas e de primeiro a gente desenvolver o que eu chamaria de espectro, né? Que é uma forma primeiramente, da plataforma conversar com essas mídias já existentes e a partir daí a gente tentar entender como que as interações podem se dar aí e a partir disso a gente entender esse processo e trazer para a plataforma. Aí a gente decidir qual vai ser o formato, né? Eu, particularmente, acho muito interessante o formato do modo federado, né, e ponto a ponto que o Mastodon tem, Mastodon.
que você sobe o seu próprio nó, os dados ficam contidos no seu nó, e você também tem a opção de hospedar os dados do usuário, você também fazer com que seus dados seja compartilhado com outros nós, então isso dá um grau de flexibilidade, né, N coisas aí relacionadas aos sistemas distribuídos. E também a gente entende como é que é o funcionamento de um sistema distribuído nesse ponto, né? Quais são as features que precisa ter, como vamos trabalhar com essas interações, né? E assim, em termos de um pouco mais técnico assim, né? O algoritmo trabalhado com redes neurais, né? Ele tem vários códigos, já prontos, né? Implementações. E ele é interessante porque, só que assim, o duro é que ele trabalha com a parte do treinamento, né? A gente precisaria ficar coletando essas interações, no peso da rede, né? E aí ele também que foi usado a técnica do Fire and Forget, né? E pega a interação, vê aquilo, vê a valoração que foi gerada como um todo, pelos dados, todas as pessoas que estão envolvidas naquela trilha, naquela exploração, faz a valoração, e daí ele não precisa armazenar mais o estado, né? Também você pode configurar, né, se você quiser que a sua micro-rede ali seja uma rede que aprende por ela própria, você também tem essa opção, dá essa opção para as pessoas, né, quem quiser, né, aí ela também tem a opção de fazer com que seja feita, né, essa interação que seja, né, de uma forma calculada, enfim. São várias técnicas, algoritmos que você está discutindo, talvez, mas basicamente explorar essas plataformas já existentes, entender como elas funcionam, alguma API, alguma coisa que interaja com elas, se for possível, obviamente, e a partir daí, da interação dos usuários da nossa rede experimental ali, da nossa testnet, dessa parada aí, colocar nessas plataformas se for possível, e depois a gente decide, vamos desenvolver uma do zero, né? Vamos reutilizar o código, enfim. Tem opções aí na mesa que não seja. De repente, também a gente tem que definir o formato, né, da plataforma em geral, como que ela vai se dar. Vai ser um portal que vai entrar, enfim, né, pode ser também uma definição até então flexível, né, para a plataforma, mas a gente decidir, né, seria interessante se fosse fazendo essas cocriações aí para a gente entender como é que a plataforma vai trabalhar e aí como que a gente vai desenvolvendo, né? Porque acho que é o Diogo, né, que está trabalhando no código, e o Beli também, quando estava aqui, ele me comentou que ele estava, né, ele estava raspando alguma coisa, que ele já tinha algo do fluxo, então, né, enfim, se seja o caso, a gente ir fazendo esses compartilhamentos aí, entender que a gente está buscando, né? E aí ver se também se vai compensar o esforço de explorarmos outras plataformas. Mas é basicamente isso, a gente não tem um algoritmo que crie, né, essas interações entre os usuários, mas temos que a rede, né, a gente permite que as pessoas possam determinar o que a rede delas vai fazer, vai executar, né, de repente. E aí também a gente discutir como é que vai ser a questão da wallet, né, enfim, como que a gente vai gerar essas interações dentro da plataforma, como que vai ser feita a questão da wallet, o que nós vamos usar. Então, algumas coisas aí a serem focadas nesse âmbito, não tem referência, né? Então a gente pode. A ideia é basicamente essa, né? Galgando as referências. Muito bom, Pedro. Show de bola. Galera, é o seguinte, isso que ele acabou de escrever foi o roteiro das conversas que a gente teve, né? E eu acho que do que você evoluiu com o Felipe, né? Seria legal, de repente, se o Felipe quisesse também compartilhar um pouco da perspectiva dele a partir da... Porque você teve um encontro Zoom com o Felipe, né? E foi um encontro muito produtivo, segundo você próprio disse, né? Foi bem bacana. Seria legal a gente ouvir um pouco do Felipe, o que ele conseguiu extrair daí para servir como base para essa nova fase, para esse novo momento, né? Para o desenvolvimento da mídia social propriamente dita. Esse encontro que a gente teve foi bem legal. Eu entrei meio que naquele tempo que deu assim,
Aí achei que estaria o Vinícius e tal, mas estava o Pedro. Eu falei, que massa. Uma pessoa que eu não conheço de todo esse fluxo e toda essa caminhada da E2C. E a gente foi conversando, o áudio, eu estava com dificuldade de escutar o áudio do Pedro. Várias vezes eu não estava conseguindo escutar, mas mesmo assim super fluiu vários insights e várias ideias. Uma das coisas que ficou para mim, acho que mais marcante de todas elas, foi de fazer uma versão da E2C que seja uma versão bem ainda no formato que a gente precisa ainda tipo assim, usar, sei lá, planilha de Excel ou alguma outra coisa, planilha de Google Drive ou algum mecanismo que dá trabalho no sentido de que não é automatizado para fazer funcionar já a moeda e já a gente poder fazer as coisas nos fluxos e, enfim, transacionar e fazer os fluxos acontecerem, gerar moeda e fazer isso de uma forma mais artesanal de início, já num prazo curto, né? E aí ir caminhando na automatização do processo, construindo o processo. Que é uma inspiração que a gente teve nessa conversa, né? Me veio essa inspiração, me veio esse insight muito também inspirado no conceito do que o pessoal vem fazendo no Syntropy Alpha, né? Essa caminhada de fazer algo bem manual de início e aí a coisa ir caminhando no sentido de ir automatizando, né? Não, veja, galera, eu acho que a principal questão aqui é esse amálgama orgânico que está existindo entre a gente em função da nossa proximidade, das micronarrativas que existem entre a gente aqui, né? E também da proximidade que cada um aqui tem com as coisas que já estão acontecendo. Por exemplo, o Diogo está aqui com a gente, o Diogo Carlotto, e nós já estamos na fase alfa do Syntropy, na plataforma, já tem objetos lá, nós vamos criar semana que vem, né, Diogo? Vamos criar uma área de recursos compartilhados a partir da dinâmica do OVNI, né, da mobilidade distribuída, essa dinâmica da estação aí, como você sabe, que já vem acontecendo, né? E todos aqui estão convidados para chegar, obviamente, né? Mas vale dizer que, ao mesmo tempo que o Diogo pode falar melhor do que eu isso, ele conseguiu ter uma galera interessada que está codando junto, né, a plataforma. Tem essa questão ainda, digamos, cultural, né, Diogo, da galera realmente chegar junto e começar a operar a plataforma, não é isso? A operar o Syntropy, né? Eu acho que, nesse sentido, a dinâmica da mídia social da estação ela vem no sentido contrário, sabe, querido? Por quê? Porque a gente já vem gerando fluxos entre a gente, entendeu? A gente já vem gerando fluxo, a geração de fluxos entre a gente, então já existe a prática de gerar fluxos, né? De conectar pessoas, gerar facilidades, né? Disponibilizar recursos monetários, criptomonetários, enfim. Como se o fluxo da estação já fosse a E2C, entendeu, Pedro? Assim, a geração de fluxo no dia a dia. Então, assim, é muito interessante porque são duas dinâmicas parecidas, mas completamente diferentes, que vêm de lugares diferentes, né? Que até se complementam de certa forma, né? Então, eu estou colocando essa perspectiva, compartilhando com vocês, porque eu entendo que o desafio principal para a mídia social da estação é realmente a gente conseguir, a partir desse encontro aqui, que não seja o único, né, a gente fazer um amálgama daqueles que efetivamente vão querer chegar junto e fazer a codagem disso. Para o quê? Para a gente gerar fluxos de várias formas, inclusive, sabe, Diogo, através do Syntropy, né, através de objetos que se coloca lá no Syntropy. De repente, né, o próprio desenvolvimento tecnológico da mídia social da estação pode ser um objeto, não sei, ou uma borda dentro do Syntropy. Deu para entender, querido? Então eu queria que, de repente, a gente, hoje, co-criativamente, a gente explorasse isso, né? Uma outra coisa que eu também quero linkar, porque é uma coisa que tem tudo a ver, é também saber do DAX, em que ponto está a florestinha, né? Em que ponto está a dinâmica da florestinha. Porque eu sei que está com uma dinâmica extremamente regionalizada, localizada ali em Alto Paraíso e outras cidades próximas. E que a parte, digamos, daquilo que foi pensado por Florestinha, propriamente dito, ficou um pouco para mais adiante. Mas, de repente, alguma coisa que a gente também pode estar botando nessa dinâmica, entendeu, Dax? A gente pode estar puxando, e o que servir, de repente, para a mídia social da estação, pode servir para o Florestinha também, entendeu? Ou pode servir
o síntropo, entendeu, Diogo? Então, assim, galera, eu estou fazendo essa provocação para a gente poder co-criativamente evoluir isso, né? Gerar esse amálgama, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente não sai do lugar, né? E a ideia toda desse encontro aqui, desse encontro específico, é a gente sair do lugar, né? A gente vê as pessoas efetivamente que vão chegar junto para a gente poder fazer o acolhimento, fazer a geração de recurso distribuído, né? A geração de fluxo, daí por diante. Então, feita a provocação, fica à vontade aí para falar, quem quiser falar. Assim, se aprofundando, estão me ouvindo bem, que eu falo baixo. Está dando para me ouvir? Então, querendo me aprofundar nesse insight que o Felipe teve, eu achei bem legal, essa questão de, eu não sei como é que tecnicamente a gente poderia estar trabalhando isso, mas isso de você artesanalmente trabalhar dados, ele falou na planilha do Excel, mas a gente, assim, como o Vinícius falou antes, na verdade já tem essa prática de fluxos entre nós, e assim, a plataforma e a própria moeda em si, elas vão fazer exponencializar o que já existe. Eu lembro que quando a gente estava lá no Paraná, o Benoit perguntava, mas espera aí, eu vou fazer uma postagem demonstrando, expondo assim, uma iniciativa, alguma coisa que eu tenho interesse, ou que eu já desenvolvo para o Commons. Como é que as pessoas vão saber que existe aquilo? Porque a gente, justamente, a gente não está querendo se fechar em bolhas, a gente está querendo se enxergar. Então, assim, que outras formas a gente poderia estar trabalhando? Até mesmo com o mapa, né, do Kumo, não sei até quanto vocês chegaram a evoluir isso. Através de mapas, através da planilha de Excel para estar disponibilizando recursos, alguma coisa também que possa estar trabalhando banco de dados, será que seria necessário? Eu acho bem legal que isso vai, além de facilitar essa visualização, vai ser bacana porque a gente vai perceber assim, P2P, assim, tudo que a gente está falando, na verdade, assim, usar a tecnologia em favor das pessoas. Então, isso de, inicialmente, a gente está pensando justamente nessa troca P2P, eu acho que vai ser um ganho muito, muito significativo. Vamos lá, galera, fica à vontade, quem quiser aí. Alfafa já foi colocado, né, Felipe? Tem alfafa pra caramba de conversar aí, vamos lá. O que eu penso é isso, como é que a gente pode emitir a E2C, né, e tendo o valor que a E2C se propõe a ter, né, sendo íntegro nessa emissão, né, não fazendo uma emissão que seja algo que não tenha a integridade do que se propõe a ser a E2C. Então, de que forma se daria para fazer essa emissão que eu penso assim, né? Se a gente emite a E2C, né, de alguma forma, já começa a emitir ela, mesmo em um processo manual, né, mas que esse processo ele comunica o que é que a gente quer fazer, e aí pode depois chegar, a gente os programadores podem ver, né, outros programadores verem aquilo e falar, esse processo pode ser desse jeito, automatizado desse jeito, esse processo pode caminhar desse jeito, mas vai manter, mas a ideia já está, aquela intenção já está ali, né? Já está sendo feito, já está sendo comunicado, só não está, pode ser que não esteja ainda automatizado no sentido de estar aberto e disponível para qualquer pessoa que em qualquer lugar do planeta, né? Mas digamos assim, a gente já consegue fazer uma emissão que ainda tem que a pessoa tenha que conversar com a outra pessoa e aí para falar assim, emite para mim, ou, né, enfim, não consigo imaginar aí no processo, teria que parar para pensar sobre, mas um processo que é isso, né, que ainda exista uma intermediação através de pessoa para que a emissão aconteça. E aí, conforme, mas, né, a gente já vê no processo que essa intermediação apenas
por conta de que não existe, pode não existir ainda o algoritmo que vai fazer a coisa rodar sem intermediação ali naquele momento. Podem Muito elaborar um pouco em próximo. torno dessa coisa do algoritmo? É, Que eu acho que talvez eu tenha perdido alguma coisa relevante nas interações anteriores. Pergunto porque a minha impressão inicial é que o algoritmo é a própria rede social, né? Ou seja, as interações que vão acontecer em tese vão ser provocadas por pessoas, né? Então, se são as pessoas, o algoritmo está nas cabeças. E aí a gente não precisa quebrar a cabeça com algoritmos que vão provocar interações. Se houver interação em rede, não precisa algoritmo que provoque interação. Precisa algoritmo, é claro, né, para achar coisas que as pessoas, achar recursos ou habilidades que as pessoas precisem, né? Mas a interação em si é entre as pessoas, né? Então, que algoritmo é esse? Para mim tem a coisa do algoritmo da emissão, né? Do como é que a gente, quem vai emitir EDC, né? Então, o que vai ser o balizador de emissão de EDC? Aí eu acho que entra a questão do algoritmo num contrato, né? Tipo, sei lá, se pensa no Ethereum, um contrato inteligente faz isso. Não sei, Saquei. mas para mim teria isso. Aquela Legal. ideia por exemplo, eu como produtor aqui, eu posso realizar poderíamos ter o algoritmo, então ele vai habilitar um processo em que eu faço uma doação, por exemplo, de 400 alfaces para uma comunidade e o aplicativo teria que ter uma forma de ir acompanhando a real realização disso, né? Ou seja, então, diga se houver, por exemplo, gerar uma evidência de que realmente houve a doação, e aí, comprovando-se isso, aí eu recebo em E2C o valor equivalente para eu poder usar esse E2C como eu quiser. Eu acho. Ei, Dax, tudo bom, cara? Faz tempo que a gente não se fala, né? E aí, meu irmão? Tem um monte de novidades, cara. Inclusive, daquela última conversa adiante, a gente resolveu alguns problemas no Syntrop que vão ser bem mais úteis pro Florestinha. Que massa. A te remover o gateway de pagamento, uma série de outras questões, que vai ser legal de poder conversar de novo e te atualizar. Massa. E estou muito interessado, inclusive, porque a interação em rede aqui está explodindo, meu. Cara, nós vamos entrar em todos os mercados da cidade. A impressão que eu tinha antes sobre entrar nesse mercado, de que eu vou para a feira, todo mundo tem alface, todo mundo tem lucro, cara, nós montamos uma equipe de logística, de processamento e beneficiamento, de colheita e beneficiamento. A gente acorda todo dia às 4 horas da manhã. E quando eu digo para os mercados que a gente tem uma equipe que acorda às 4 da manhã e pode entregar o produto fresco todos os dias, saindo do chão para a prateleira dele, ou até para as pessoas, a galera, eu quero 10 todo dia, eu quero 25 todo dia, eu quero 300 na terça e 300 na sexta, eu quero 200 em tal dia, no carnaval eu quero... Nossa, tá incrível, incrível. O plugin do WooCommerce do meu WordPress virou meu ERP. Então eu estou mapeando cada alface que sai daqui. E cada alface que sai daqui saiu de um canteiro que está mapeado. Eu tenho fotos históricas de todos os canteiros, enfim, das plantas, de todos os experimentos que estão sendo feitos aqui. Octupliquei a produção. Estou no meu 4º mês de operação. Nós estamos crescendo a um ritmo financeiro, econômico, né, de 150%, 200% ao mês. Ridículo. Nossa, incrível. Está sendo maravilhoso, o produto está ficando muito bom. A equipe é sem cadeia de comando e controle. Então,
estou treinando sistematicamente as pessoas para elas conseguirem se empoderar. Nós distribuímos 70% do lucro da Florestinha entre as pessoas que trabalham, 30% volta para a Florestinha, né, para o sítio. E então o Calunga que trabalha comigo ganha que nem eu, né? E também Dax, querido, enfim. seria legal você projetar, quer dizer, é uma sugestão, né? Você pegar uma parte dessa dinâmica de crescimento e fazer essa dinâmica, quer dizer, projetar, colocar essa dinâmica, plasmar essa dinâmica nessa fase alfa do Síntrope, entendeu? Porque eu tenho acompanhado as conversas do Síntrope de meio a meia distância, né? É um exercício. Estou percebendo que algumas coisas estão convergindo para, assim, quase rigorosamente para minha necessidade. Estou começando a ficar interessado nas bordas, né? Porque eu preciso de parceiros. As bordas, para mim, são potencializadores de parceiros. Fiz parceria com... para chegar aqui onde a gente chegou, eu tive que fazer uma parceria com o viveirista de Brasília. O viveiro produz as nossas mudas, né? E nós vamos também vender mudas deles para outros produtores locais. Os produtores estão olhando o nosso produto, pensando, caramba, isso é de estufa, né? Porque está na época de chuva radical, que é quando não tem alface e folhas, essas coisas assim, e, cara, a gente ficou com folha toda a época de chuva. A gente só não teve mais porque eu plantava um módulo de 4 canteiros por 15 dias. E agora eu planto 2 por semana, né? Então, não produz tanto quando nesse meu clima de agora, que está com muita chuva e pouco sol, né? No verão foi incrível, primavera e verão bombou muito. Agora na chuva, com pouco sol, as plantas estão sofrendo um pouco, mas mesmo assim rolou, né? Os produtores que estão produzindo orgânico estão simplesmente sem produto. Não, bichou tudo, detonou, a chuva detonou tudo, né? E como no manejo agroflorestal, na agrofloresta, as plantas são mantidas com seus sistemas imunológicos bombados, né? Porque elas ficam numa condição, não diria igual, mas um pouco mais aproximada ao bioma de origem dessas plantas, né? A alface não é uma planta tropical, né? Ela é do Mediterrâneo, lá à beira de lago e tal. Precisa mais adubo do que na nossa terra degradada aqui, né, de pastagem antiga e tal. Mas está sendo... O manejo está se consolidando, a agrofloresta está linda, né? Esteticamente linda, os produtos estão ficando lindos, os alimentos estão ficando lindos. Eu tenho recebido agradecimentos da população local pelo WhatsApp no grupo, o que acaba aparecendo para os outros usuários do grupo de compras, né? O pessoal agradecendo que estão se alimentando melhor aqui na cidade. Cara, é de chorar de emoção isso. Nossa, assim, o impacto está sendo incrível. Dax, vamos chorar ainda mais de emoção, querido, da seguinte forma. O Felipe colocou como objeto uma garagem, né, automobilística para suporte de manutenção, essas coisas, enfim, conserto de carros dentro do Síntrope, entendeu? E toda essa parte logística, você pode estar, você como borda, ou você como objeto ou borda dentro do Síntrope, você pode estar, digamos, investindo ou disponibilizando algum recurso, entendeu? Do que você está tendo, para que ele possa também acolher as pessoas que queiram fazer, por exemplo, a logística de distribuição, entendeu? Da produção, entendeu? É uma forma da gente, ecossistemicamente, a gente alimentar e retroalimentar isso que já está nascendo bonito, da forma como você está compartilhando aqui com a gente, que está realmente emocionante, está muito bacana, cara. Entendeu? Então... Até deixa eu colocar, Vinícius, é legal. E feliz em ouvir tu dizer isso, Dax, porque é um modelo de negócio, né, que fica fácil de tu usar como exemplo para mostrar a potência que é quando tu empreende de forma distribuída, né? Então, tu fala assim, tu une a eficácia e a eficiência, né? Então, muito feliz em ouvir isso aí, e é algo que a gente também está trabalhando aqui também, depois eu posso explicar rapidamente, mas só para comunicar em relação ao que a gente está falando sobre o desenvolvimento, a gente está vivendo no Síntrope agora
muito isso. Então, eu posso compartilhar uma experiência agora que é muito rica para o desenvolvimento da própria Home E2C, né? Então, uma delas é assim, a questão do desenvolvimento Ethereum, tá? E o Felipe falou sobre o algoritmo de emissão da moeda, né? Então, a gente está com 3 desenvolvedores que estão trabalhando pesadamente no desenvolvimento do Sintra. Então, tem a Solange Gueiros, Fausto Vanin, da 1%, e o André Figueiredo. Então, eles estão fazendo 2 trilhas separadas de desenvolvimento da automação dos contratos do Sintra, né? Porque para testar possibilidade diferente. Então a gente percebe assim que para o Sintrop não adianta a gente ter muitos desenvolvedores fazendo a mesma coisa, porque é mais uma questão de arquitetura e testar isso rodando na prática do que código em si, entendeu? É mais encontrar soluções para poder conectar as coisas. Então, por exemplo, a gente usa o TrueSD para poder transacionar entre as bordas. Então, o TrueSD tem algumas características de um ERC20, mas ele não tem uma aprovação direta, diferente do Ether, né? Então, tem questões técnicas que tem que ficar... que não adianta muito... o desenvolvimento não é tão pesado, mas a arquitetura é pesado. De como achar as melhores soluções para poder desenvolver isso aí, tá? Então, isso é uma questão, e a gente está pesado desenvolvendo isso agora. Outra questão do desenvolvimento do negócio, digamos assim, da modelagem, é a questão de que, e aquilo que o Felipe falou, de fazer manualmente, a gente viu no Sintra que é meio impraticável fazer isso. Porque, assim, boa parte das coisas que a gente quer desenvolver esbarra na não possibilidade, na não automação. Então, o fato de não estar automatizado nos trava muito para dar escala para qualquer coisa que a gente tenta fazer um pouquinho mais sofisticado, né? Por quê? Porque depende necessariamente de uma compreensão mais sofisticada sobre a forma de empreender distribuída para poder usar o Citrix de forma manual. E daí a gente acaba travando, né? Então a gente começa a evoluir algum objeto de alguém, e daí chega, quando começa na questão prática, fica muito difícil para quem não está acostumado, não compreende, e quase não há pessoas que compreendam isso, de como empreender de forma distribuída. Então, só para falando do Felipe, como seria operar manualmente a OMI E2C, se for como no Sintra, vai ser bem complicado de fazer, porque para cada tem que explicar muito e é difícil, e demora a compreensão, entendeu? Então inclusive por isso que a gente acelerou o processo de automação do Sintrop, porque a gente percebeu que é a saída para poder ser mais compreensível, assim, como utilizar ele. E daí a gente está agora pesadamente desenvolvendo a parte do Ethereum dele, que está ótimo, assim. Então ontem a gente teve um encontro, então a Solange mostrou os códigos rodando já das bordas e ouvindo as emissões. Daí vem questões sobre o modelo, a gente tem que ajustar uma coisa ou outra, né? Então vai começar os testes já na rede de teste para poder ver os cálculos do gas, das transações. Então tá bem legal, mas eu acho que vale a pena bastante conversar e entender e tentar. Hoje eu não lançaria o Sintrop em alpha da forma que foi colocado, né? Só assim, de abrir para muitos processos manuais, porque a gente não consegue dar conta de fazer. Tu não consegue, não é nem dar conta de fazer as emissões, é de explicar como tem que ser feito, como é que é o movimento, a pessoa compreender aquilo e conseguir ela lançar isso de forma manual, entendeu? Então o Felipe chegou a ver mais ou menos como é que funcionava, mas ele já tinha uma compreensão melhor de como é que funciona a rede distribuída, e o Felipe viu como que não é simples, né? Não é trivial. É um processo complexo de entender como jogar para a borda, e fazer isso de forma manual é muito complicado, entendeu? E mesmo, que o Sintrop é um pouco complexo mesmo, a questão das bordas e movimentos e tal, mas é difícil de operar. Então a gente tem vários movimentos, vários projetos, desde empresas até governos e tal. A gente está em stand-by, conversando e modelando, mas não vai lançar enquanto a gente não tiver o Sintrop em beta com minimamente automatizado alguns processos no blockchain do Ethereum, entendeu? Então a gente já percebeu isso, que é claramente difícil de seguir. Então, sobre a questão da emissão a regra de emissão do algoritmo, né, eu conversei com o Diogo Lopes há um mês atrás, eu acho, e a partir dele começou a desenvolver alguma coisa. Eu não sei se é o que ele está desenvolvendo é a mesma coisa que a gente falou aquela vez, né?
mas a princípio o que ele tinha me dito é que ele desenvolvia algo no que ele tinha conversado. Eu posso até explicar qual é a regra de emissão que eu tinha conversado com ele e a que ele tinha achado muito interessante e a partir dali o desenvolvimento dele. Eu posso compartilhar o que foi que a gente conversou para saber se é mais ou menos por aí, se ele não conseguir colar, se é mais ou menos por aí que ele tá desenvolvendo, né? Que daí fala sobre a questão do algoritmo, o Dax perguntou e que o Felipe falou, o algoritmo de emissão da E2C, né? E daí, e fora isso tudo, uma coisa que eu acho interessante eu acho que dentro da ideia que do algoritmo de emissão, da regra de emissão da E2C, uma coisa que é fundamental é dar lastro para a emissão. Aquilo que o Dax falou de verificar se aquilo está ocorrendo ou não, o que dá lastro o que pode dar lastro assim, confiança no lastro da emissão é justamente uma forma de documentar as interações entre as pessoas que geraram aquela emissão. Então, se uma pessoa gerou emissão para outra, então tem que conseguir anexar as interações que originaram as interações anteriores e futuras que geraram aquela emissão de E2C, para poder a pessoa verificar o lastro daquela emissão, né? Acho que o histórico não, mas o registro das interações pode ser o lastro que garante a confiança naquela emissão da E2C, né? Isso que você acabou de falar, Diogo, foi uma coisa que eu conversei com o Pedro, não foi, Pedro? Você até deu uma ideia, o Pedro até deu uma ideia interessante. Em vez de ter uma prova de usufruto comum, teria um fator, né, cara? Um fator de interação, não foi, cara? Sim, as interações tem alguns projetos que tem o chamado Proof of Authority, Proof of Integration, enfim. A gente usa o conceito de prova, né? Basicamente, eu tinha sugerido a questão do backpropagation, né? Porque você pode treinar as redes, mas aí você pode só pegar depois essas interações e a partir daí você coloca um fator de interação, né? A partir daí, e quais as interações geram outras interações. Então, também você pode fazer um esquema de uma espécie de árvore binária, até uma árvore de Merkel, uma árvore de Patrícia, enfim. Existem coisas aí, né, rodando que a gente consegue só reutilizar, redimensionar, né? E aí a gente faz basicamente isso, né? Como as pessoas estão usando a plataforma, o que está gerando, né? A gente consegue ter mais parâmetros de como está sendo utilizada a plataforma. E basicamente isso, se não tem interação, o algoritmo simplesmente fica ali, né? A parte do forget. Aí, quando começa a gerar interação, e começa, né? O algoritmo começa a trabalhar em cima disso daí. Aí você não tem interação, não tem que o algoritmo ficar sugerindo nada. A não ser que no máximo a pessoa, sei lá, a gente chama de spoilers, o cara aceita receber spoilers sobre determinado assunto, ou sobre determinada dinâmica de interação na plataforma, ele está recebendo esses spoilers, e aí ele vai sendo integrado nisso daí, né? E aí, basicamente, é que nem você participar de algum projeto no GitHub, você tem lá as notificações do que está participando, né? Então, você pode ter essa opção de dar, tipo, se marcar naquela interação e aí você se torna uma pessoa que vai receber, que vai estar integrando, mesmo que de modo fantasma, essa interação, né? Enfim, aí a gente trabalha em cima disso daí. No nosso caso aqui, que é mais tangível, eu posso, por exemplo, como eu vendo por uma loja virtual, né? Então, eu posso dar um cupom. Por exemplo, se eu dou um cupom todo de doação, né? Doação do dia tal. Esse cupom ele pode ser usável 200 vezes. E aí, eu estava vinculando o usuário que comprou com né, a doação. Então, assim, isso serviria para pilotar um algoritmo assim, né? Já que tem um registro, né, de que a pessoa realmente comprou e recebeu um desconto de 100%, por exemplo, né? Então, não precisa ser muito abstrato também, necessariamente. Eu acho que cada caso vai ser um caso, né? E sobre essa questão de registrar e vincular, dar lastro à emissão da moeda, as interações que ocorreram, que originaram naquela emissão, tem um custo de gas por esses dados, tá? Se a gente for registrar isso no blockchain do Ethereum,
Então, quanto maior o volume de dados, maior vai ser o custo daquele registro. Então vai ter um custo de Ether, né, para poder fazer esse registro na blockchain. Se for fazer um registro paralelo de tu criar, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem a rede social, né, a mídia social, que vai registrar as interações e tudo aquilo ali, e vai ter a emissão da moeda, do Ethereum, separadamente. Então, digamos que uma linkada com a outra, mas o registro das interações não vai estar salvo no Ethereum, digamos, vai estar salvo numa base de dados, né? Daí tem que ter um cuidado de investimento para garantir segurança daqueles dados, de que eles não sejam apagados, né? Ou modificados, alguma transparência para a gestão disso. Talvez seja uma solução mais barata do que cada emissão de E2C gere um custo de gas para registrar aqueles dados no próprio Ethereum, entendeu? Então isso é uma questão. Daí é outra coisa, que fala que não tem a ver com desenvolvimento pesado em cima de código mesmo, mas sim de arquitetura, de decidir qual é a melhor forma, a forma mais barata ou melhor de fazer na aplicação prática. Daí entra a questão de testar. Por isso que no Sintra a gente está fazendo assim. Então agora, por exemplo, começou com algumas linhas de desenvolvimento e está tendo duas separadas. Então o André está fazendo uma, com o apoio do Fausto, e a Solange está fazendo outra, com o apoio do Fausto também. Então a gente está seguindo duas desenvolvimentos paralelos para poder testar isso na rede de teste do Ethereum, ver qual é o custo de gas de cada uma, ver como é que elas vão operar, e daí ver, vamos por aqui, né, e o outro código deixa ele disponível para poder fazer outra aplicação para ele e tal, mas qual é o caminho que a gente vai seguir. Então é menos tempo de código e mais teste e arquitetura para ver como é que pode funcionar ainda. Mas, Diogo, uma coisa que eu conversei com o Pedro, que foi o seguinte, seria legal que, digamos, a decisão de você fazer a liquidação, né, na medida que a E2C é emitida, e você depois querer fazer a emissão, você escolher onde você quer fazer a emissão. Você pode fazer uma emissão off-chain ou on-chain, entendeu? De repente, essa emissão, conversar com os vários tipos de blockchains que estão aí. Vamos botar dois, né, basicamente, do Bitcoin e do Ethereum, correto? Até porque o Bitcoin está ficando cada vez mais interessante, porque vai ter a Lightning agora, né? Lightning Network vindo por aí, e fica mais interessante nesse sentido, né? Da adesividade que pode causar para as pessoas no dia a dia, aquelas pessoas que não estão tão online assim o tempo inteiro, entendeu? E aí acontece, do que eu conversei com o Pedro, podia ter alguma dinâmica, seria uma espécie, tipo assim, o usuário, né, o cara que tem perfil na mídia social, no E2C, ele que decide autonomamente, né, como é que ele quer fazer a emissão, certo? Se ele quer fazer a emissão por um blockchain, aí a gente pode começar com um ou dois, entendeu? Do Bitcoin, do Ethereum, ou se ele quer fazer off-chain, entendeu? Essa emissão, entendeu? E aí teria um crédito digital, digamos assim, na conta dele, como trabalha o Holochain, por exemplo, né? O Holochain que tem os HOTs agora que vão ser trocados pelo Holofil, né? A gente, eu estou aqui só jogando, galera, que eu conversei com o Pedro naquele dia, que nós conversamos, né? E se, de repente, isso não seria uma solução interessante, né? Para a gente poder lidar com os vários tipos de desejos e vontades e realidades de cada nó, né? De cada um que está na dinâmica da mídia. O que vocês acham disso? Que para cada uma delas você tem que ter uma interface igual, né? Então, só no Ethereum tem que ter um formulário lá, um HTML com formulário que vai te solicitar para registrar a emissão que tu autoriza na MetaMask. Para o Bitcoin vai ser diferente. Então, para cada uma delas, independente do cara ter a opção de escolher, ok. Mas tu vai ter que ter uma interface, tanto uma interface de poder executar a emissão, como uma interface de poder ler a emissão e compartilhar essa emissão com todo mundo. Então tu vai ter que fazer, imagina tem Bitcoin e Ethereum, por exemplo, tá? Tu vai ter que ter duas interfaces para poder gerar a emissão, tem que ser no mínimo um formuláriozinho para deixar um pouco mais amigável, né? HTML, e daí tu vai ter que ter um dashboard, um lugar onde vai mostrar todas as emissões executadas, né? E daí vai ter que integrar as duas coisas, entendeu? Então... olha só, o Danilo está precisando sair. Danilo, antes de você empacotar aí, cara, legal, você dar uma capotada, seria legal, querido, se você tiver a mão aí, você compartilhar um pouco da animação que você fez, né? Que eu acho que retrata bastante a questão da complexidade, da ignição, da questão da interação com a galera. Eu acho que nem todo mundo aqui deu uma olhada, se você estiver disposto, obviamente, né? E fica à vontade para você fazer suas observações dentro do que, obviamente, está conversando aqui, tá? Vamos nessa. Esqueci do fuso horário, né? Tem Barcelona. Eu
Eu já tô numa outra vibração cerebral aqui. Já são 3 da manhã aqui. Mas eu compartilho aqui o modelo de simulação do NetLogo. Tá carregando. Mas então, enquanto tá carregando aqui, só pra... Deixa eu falar mais baixo que o pessoal já tá dormindo. Vocês conseguem me ouvir se eu falar assim ou fica muito baixo? Beleza. Assim, o papo até agora, ele tem sido bastante sobre o que eu entendo como o back-end da parada, né? O que seria, né, o mecanismo de emissão, o mecanismo de validação de uma ação que emitiu a moeda, tudo isso mais na lógica, né, do back-end. Mas eu acho que, até se a gente for pensar no que tem sido a experiência do Syntropy, que eu estou acompanhando bem de longe, assim, né, pensar já desde esse momento o front-end disso aí. Então, Pedro não está conseguindo ouvir muito. Aproxima mais, cara. Fica com a boquinha mais próximo do negócio. Fica aí. Pronto. Tá melhor assim? Fica mais fácil? É porque assim, eu sei que você não está podendo falar alto, mas você é mais próximo, vai dar para ouvir. Vamos lá. Então, mas para recapitular, então, o que eu falei é que eu estou vendo que a gente está falando muito da lógica, do que seria o back-end da estrutura como um todo, né? Mas eu penso que também é muito importante considerar o que seria o front-end, né? Ou a experiência do usuário nessa plataforma. Assim, não sei o quanto disso já foi conversado, porque tem uma complexidade que não é trivial, né? Quando a gente está falando de uma meta-currency para valorar todo tipo de ação para o usufruto comum, isso tem uma carga assim, né, que merece ter um cuidado com o front-end mesmo, né? E aí me remete até um outro papo que eu tive, acho que só o Vini que chegou a ver esse papo, um papo que eu tive com um dos seniors developers lá do Holochain, e esse papo rolou no contexto de um podcast que eu posteio aí sobre DAOs, essas coisas. E ele, assim, ele arquiteturou o Holochain, né, como arquitetura de dados. E aí o que ele me falou, assim, foi, cara, a galera tá pondo hoje em dia uma puta força em encaixar todos os blockchains que existem, né, em termos de back-end. A galera tá pondo uma energia descomunal nisso. E ninguém tá pensando no front-end, assim. E aí eu tô meio que cotando ele, assim, né, citando ele. Ele falou, quando o Holochain estiver rodando, é um plugin, é um API que você vai precisar puxar para o back-end estar funcionando legal. Só que assim, se você não tiver um front-end que já foi iterado, que foi testado, que teve uma série né, de reiterações com os usuários, assim, muito do esforço de back-end, ele pode... tá aí o papo com o Raymond. Todo esse esforço de back-end, ele pode não ser tão aproveitável, assim, né, em termos de organização da arquitetura. Então, esse é um insight que, batendo esse papo com ele, ficou muito pontuado em mim, assim, né, de que pensar em como isso vai se dar, se é um aplicativo, o que que é, de uma maneira fácil, acho importante. Mas aí, para compartilhar um pouco aqui do que o Vini comentou, deixa eu compartilhar minha tela. Valeu, Vini. Então, para dar um pouco de contexto maior aí também, não sei se todo mundo tá ligado onde eu tô, o que eu tô fazendo, mas eu tô em Barcelona agora e eu vim aqui apresentar um trabalho que foi fruto de várias interações. É um trabalho que nasceu aí por entre o ambiente da estação, né? E eu fui convidado a ajudar a organizar uma conferência aqui e eu tive um espaço de fala, né? E aí, ao pensar, o que eu vou falar? Eu achei que seria interessante abrir um processo de cocriação de cocriação em emergência para cocriar a fala
que eu faria aqui. O que faz todo sentido, porque essa fala está dentro de um contexto de uma conferência sobre inovação sistêmica, complexidade, então complexidade, emergência, cocriação, né? Isso tudo vai se conectando aí. Enfim, rolaram várias interações e o meu processo para sintetizar essas interações que rolaram foi mapeá-las no Kumo. E, na verdade, essa ideia começou com o Felipe, e o primeiro mapeamento foi ele que fez, inclusive. E aí, a partir disso, eu fui mapeando todas as interações. E a partir desse mapeamento das interações, eu identifiquei alguns princípios, assim, né? O que depois eu vim chamar de princípios organizadores, os princípios organizadores de emergência, assim, né? De cocriação, nessa trilha que eu puxei, mas que eu acho que permeiam o ambiente da estação como um todo, né? E se a gente está falando de uma meta-currency para esse ambiente, talvez esses princípios organizadores que foram identificados nessa trilha, né, para essa fala que eu fiz aqui, talvez eles tenham algum valor, assim. E aí o que eu fiz depois foi pegar esses princípios organizadores, ou alguns deles, algum core, e trazer para um ambiente de simulação, que é a simulação baseada em agente, né, que é o ambiente especificamente aqui do NetLogo. E a simulação baseada em agente, eu não sei quando vocês estão ligados o que é, mas é um framework de simulação, de modelagem computacional. O Pedro falou aí que trabalhou um pouco com modelagem de sistemas complexos. Essa é uma das maneiras de se modelar sistemas complexos, né? Onde você consegue criar mundos, né, com agentes. Ah, que eu tinha mexido no zoom aqui também. Eu tive que mexer no zoom para... Aqui está extremamente grande aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Então, mas esse é um ambiente de simulação onde você consegue criar, né, mundos com agentes, você consegue definir propriedades desses agentes e também funções, né, maneiras como esses agentes vão interagir. E aí agora dá. E aí o que eu fiz aqui, né, foi uma simulaçãozinha que tentava, ou que tenta, né, que almeja entender como processos cocriativos acontecem num ambiente como o da estação. A partir do princípio, né, a partir dos princípios de que esses processos ocorrem através das interações entre os nós, né, eles ocorrem em rede, a gente tem uma estrutura de rede aqui, e a partir do princípio também de que esses processos de cocriação em rede, eles são catalisados ou não, eles emergem ou não a partir da qualidade que existe da relação, né, desses elementos em rede, e eles são dependentes de algumas variáveis que a gente consegue mexer aqui, que tem a ver, por exemplo, com a afinidade que os nós sentem em relação ao movimento uns dos outros. E esses processos de cocriação também são dependentes de uma frequência de mismatch, né, de desencontro que pode ocorrer devido a vários fatores. Então, assim, na simulação eu coloquei 4 variáveis que a gente consegue brincar aqui para mexer com elas e ver o que muda nesse mundo. E aí, né, o que cada uma significa eu posso falar rapidamente, mas o mais legal é ver funcionando e ir mexendo para ver, né? Mas essa ignition threshold é mais ou menos assim, o ponto ao qual um nó nessa rede ele vai se sentir inspirado o suficiente para iniciar um movimento de cocriação, né? Ou seja, compartilhar uma ideia, fazer um chamado, fazer algum movimento que mostra que ele quer fazer algum movimento de cocriação ali, né? Então todos os nós aqui eles recebem no início da simulação, quando você dá o setup,
eles têm um valor de potencial cocriativo, que eu chamei aqui, e se esse valor for acima dessa ignição que a gente seta aqui, aí esses nós que tem esse valor acima disso, ele vai interagir. Tem uma função que eu defini como interagir, ele vai interagir com os seus vizinhos. Se nessa interação a qualidade dessa relação for maior do que a quality threshold aqui, e tiver dentro da afinidade, da probabilidade de afinidade entre essa ideia compartilhada nessa interação, e se estiver dentro da probabilidade de matching, né? Então, esse nó que iniciou esse movimento, ele recebe um momentum, ele recebe uma força, um apoio dos nós vizinhos. E só que isso está acontecendo para todos os nós ao mesmo tempo na simulação. E isso vai, ao longo do tempo, isso vai variando, né? Isso vai iterando. Mas deixa eu rodar aqui, que eu acho que fica mais fácil aqui. Vou dar um pouquinho, 30 agentes. E aí aqui, visualmente, a espessura das conexões representa a qualidade, né, da relação. Então, esse nó e esse nó tem uma qualidade maior do que esse e esse, por exemplo. Mas se a gente dá um go aqui, a gente consegue ver que essas bolinhas coloridas, elas vão abrindo, né, e vão expandindo e contraindo, né? E o que isso significa nesse contexto da simulação? Significa que, assim, esse nó que é o azulzinho, a ideia é que primeiro, ele tinha um potencial cocriativo inicial que era maior do que 7.1, e aí isso ele iniciou uma interação com os outros nós vizinhos dele, e ele está numa posição favorecida da rede, e, né, as conexões dele são de alta qualidade, então provavelmente são maior do que 7.1. E aí, assim, esses outros nós, eles foram dando suporte a essa ideia dele, né? Eles foram co-criando isso com ele, e por isso que essa bolinha dele vai aumentando. Agora, se a gente para a simulação, só dá um reset na rede aqui, né? Como ela estava no início, sem modificá-la. E a gente, de repente, aumenta a threshold aqui para um valor bem alto. Aí só esse nó tem essa threshold, só ele está inspirado o suficiente, e esse também, né? Só esses dois estão inspirados o suficiente nessa rede, tá acima de 9.4, para iniciar algum movimento. Agora, se a gente reseta de novo, a gente volta para onde estava, 7.1, e aí de repente a gente aumenta a frequência de mismatch, né? Então, como é que eu vejo que seria um exemplo disso aqui? Porra, é época de eleição nesse mundo, tá ligado? Então, o mismatch é muito alto, assim, as pessoas não estão dialogando. Aí você vê que acontece muito pouca, né? Os portais não se abrem, tem pouca cocriação, né? Mesmo para esse elemento, por exemplo, está numa posição ainda favorável na rede, que tem altas qualidades, que tem um potencial cocriativo maior do que 7.1, que é o potencial alto. Você vê que a bola dele antes, né, o portal que abria ao redor dele antes estava altíssimo, agora já não. Se você reseta, né, você diminui a frequência de afinidade, né, ou seja, a probabilidade dos nós se encantarem com a ideia que qualquer um dos nós, né, mas nesse caso, a probabilidade dos vizinhos desse nó se encantarem com a ideia que esse nó está compartilhando, ela é menor agora. Aí também você tem pouca interação na rede como um todo, né? Ainda ele assim, ele está numa posição favorável, então mesmo com 10% dos nós aqui tendo esse mismatch em cada interação que ele faz, né, e aí a cada iteração ele faz uma nova interação, mesmo com a probabilidade baixa de afinidade, ele ainda consegue abrir esse portal, né? E o que representa esse portal? Pode ser qualquer coisa, né? Assim, pode ser isso, ele está recebendo fluxos, ou ele está recebendo, né, pode ser um fluxo, um metafluxo, assim, né, de uma metacurrency. Isso significa que ele está recebendo o acolhimento que ele precisa, isso significa que ele está recebendo os fluxos que ele precisa para realizar o que quer que ele esteja realizando aqui, né? Então é um framework mais abrangente nesse sentido.
E aí, assim, você pode testar aqui com 70, pode fazer a brincadeira que for, né? E aí eu vou fazer um comentário aqui também em relação ao que foi a apresentação desse modelo, desse estudo, né, aqui em Barcelona. Quando eu estava lá apresentando, uma das pessoas que estava vendo era um dos fundadores desse... Vocês ainda estão me vendo na minha tela ainda. Foi um dos fundadores desse rolê aqui, né, Block Science. E essa galera aqui, assim, pesada das modelagens das paradas, assim, né? Uma galera faz umas modelagens muito pesadas, assim. E aí, o que ele me falou é que foi, pô, muito bacana isso aí que você montou, né? Em termos de... Ele até mandou uma mensagem aqui depois que a gente vai até compartilhar aqui, que eu achei maneiro. Ele falou... You do things, learn things, explore things. Basicamente, assim, né, a ideia de que por fazer as coisas a partir da experiência ela é muito mais interessante, né? Inclusive a ideia de modelos, né? E aí, para mim, isso se estende inclusive a plataformas, né? Assim, então, pensar nas experiências que já ocorrem, como você consegue sistematizar isso para depois construir qualquer aparato tecnológico, ao invés de fazer o caminho contrário, né? Que é meio que o caminho que a gente vê no mundo cripto hoje em dia. Mas enfim, o que ele me falou e que foi foda foi assim, porra, você tem todos esses parâmetros que você consegue mexer, brincar. E se você fizer um metamodelo em que, na verdade, assim, você consegue ver os resultados topográficos, né, de todas as variações dessas variáveis, assim, né? Então você tem uma escala maior, assim, né? E é esse tipo de trabalho que eles fazem, assim, né? E eu tô num momento agora de conversa com eles para ver se eu consigo entender os frameworks que eles utilizam. Eles têm uma biblioteca em Python que eles desenvolveram especificamente para isso, para essa meta-análise topográfica de modelagem. E uma das coisas que está me motivando a investigar isso é justamente isso aqui, né? Essa E2C, que eu acho que é uma meta-currency que pode se beneficiar desse tipo de meta-análise topográfica, porque de certa maneira eu acho que a gente já tem aqui, nesse modelo simples, a gente já tem alguma coisa muito essencial do que é a dinâmica da estação, sob a qual pode se construir alguma coisa, né? Então, existe a experiência que a gente tem vivido de várias formas da estação. Esse é um modelo, nenhum modelo é a coisa em si, né? Aquela frase, todos os modelos são falsos, alguns são úteis. E a partir disso, né, se eu conseguir fazer uma meta compreensão desse modelo para integrar numa plataforma, eu acho que pode ser algo valioso. Só que, honestamente, assim, com toda sinceridade, eu não sei como isso se dá. Assim, o conhecimento técnico ainda não está comigo, ainda não foi elaborado. Onde eu cheguei nessa exploração até aqui que eu estou mostrando para vocês. O resto é mais especulação meio imaginária, assim. Inclusive, até em algumas coisas que estão sendo discutidas aqui, eu já não chego, assim, em termos de implementação específica, né, de implementação técnica de blockchain, essas paradas. Eu só sei mais o conceitual teórico, assim, a implementação em si, não. Mas eu acho que é isso. Acho que era um pouco disso que eu tinha para trazer para o papo aqui, para esse ensopado. Nossa, que incrível. Muita gratidão aí pela partilha. Eu acho que a gente tem um tema muito relevante de aplicação, que é porque existimos aqui em Alto Paraíso. O sítio Florestinha existe para a gente provar que é possível viver de agrofloresta. Então, montamos uma operação de manejo de excelência e aí vamos ver se dá. Mas por que ver se dá para viver ou de agrofloresta? Nós estamos num momento de degradação extrema do nosso meio ambiente.
Então, nós estamos nos aproximando, dentro de alguns anos, da possibilidade de ter um verão sem calota polar lá em cima, né? Sem gelo no Polo Norte. Então, há uma necessidade muito de grande urgência de se ter mais florestas, né? Para a gente ter mais florestas, a gente precisaria algo que iniciativas centralizadas não seriam capazes de fazer, né? Porque você não vai ter o PAC da agrofloresta ou o PAC da floresta, você não vai pagar salário mínimo ou algum salário para as pessoas saírem das suas vidas na cidade para irem cuidar de florestas. Então, eu tenho a impressão de que a forma de fazer isso passa por inovação de modelo de negócio, passa por inovação em modelos de negócio inclusivos distribuídos. Então, o modelo de negócio para agrofloresta é inclusivo distribuído. Então, qualquer um tem que ter o caminho facilitado para partir para dentro de uma terra e começar a produzir e entregar isso, né? E isso, eu estou executando um experimento aqui, né? Fica quase impossibilitado pelo nosso sistema centralizado, né? Meu concorrente é o Ceasa, né? Então, os mercados compram do Ceasa. Por outro lado, eu aprendi que com o manejo sem veneno e regenerando o solo e plantando o que vai vir a floresta dentro de 10 a 15 anos, nós vamos estar muito diferentes de hoje. Esse manejo, ele inclusive torna os clientes que compram hoje do Ceasa são algo fácil para nós. É só a gente ir lá mostrar o produto e eles começam a substituir as compras deles por compra de produto agroflorestal, né? Então, assim, é um produto de transição, gente, porque a agrofloresta chega no nosso mundo tangível, que é o que está exposto ao sistema e tal, como a gente percebe, mas, ao mesmo tempo, ela endereça o problema da captura de carbono, né? Então, a partir de 500 hectares de floresta, você altera o regime de chuva da região, né? São 125 sítios como o meu. Já mudaria o milimetragem anual de chuva de Alto Paraíso. Então, eu acredito que a gente precisa de logística distribuída, ou seja, nós precisamos que as pessoas possam consumir localmente. Para elas consumirem, a agricultura é o carro-chefe da destruição ambiental, né? Por exemplo, no Brasil, né? Então, para a gente não depender dessa máquina louca, aí a gente precisaria que as pessoas consumissem localmente. Por isso eu estou rodando o experimento da florestinha aqui, né? E estou conseguindo entrar. A comunidade está comprando da gente. Está sendo incrível mesmo. Nós precisávamos que muitas pessoas pudessem fazer isso, né? E, para isso ser possível, as pessoas precisariam ter uma facilidade para escoar as coisas que elas produzem. Então, se aplica em outras áreas, mas a agrofloresta tem um case que, assim, a gente precisaria de uma mudança de consciência, né? As pessoas que consomem, elas precisariam se motivar a, por exemplo, não consumir de produtores que geram perda, não demandar dos seus produtores que eles colham mais do que eles venderam para depois não conseguir vender tudo e perder, por exemplo, né? Evitar que o pequeno produtor tenha que perder para poder ir na feira e faturar algum dinheiro. Por exemplo, eu tenho que colher uns 30%, 40% a mais do que eu vou vender se eu quiser faturar mais alto numa feira, né? E as pessoas, o consumidor deveria facilitar, deveria ser mais fácil ter acesso aos consumidores. E através desses sistemas centralizados não é possível. Então, a gente precisa, sim, de uma plataforma de plataformas, né, que sejam amplamente disponíveis, inclusivas, ou seja, tem que ser grátis, assim,
É importante que não haja uma barreira, uma filtragem, uma seleção natural por dinheiro, né? E esses instrumentos, esses equipamentos que precisam estar disponíveis para a comunidade como um todo, eles precisam ser capazes de vender as suas coisas e entregar tudo, né? Ou seja, eu não deveria depender de centros, né? Então, se a gente consegue disponibilizar esse tipo de recurso, né, para quem produz, não precisar ter uma operação complexa para entregar isso, né? Ou seja, o equipamento tem que vender as coisas para a pessoa e ainda tem que mandar o carro buscar o negócio e entregar, né? Isso sendo numa transação entre todos os membros da cadeia, ou seja, por exemplo, no meu contexto aqui, o consumidor vai comprar um produto meu, um alface, ele deveria, nesse momento, o contrato poderia interceptar o recurso, então, que vai para todos os membros da cadeia, e quando ele assinalar que recebeu, pagar o transportador, o produtor, a pessoa que produziu a muda, a pessoa que trouxe o adubo, enfim, pagar toda a cadeia. Isso diminuiria o risco desses negócios para muito baixo, né? Ou seja, a pessoa que produz uma muda, uma bandeja de 200 mudas para mim, ela poderia me entregar essa bandeja e nem precisaria me cobrar, né? Ela vai receber toda vez que alguém vender alguma coisa, ele vai receber, né? Então a gente precisa de plataformas que facilitem isso, que permita, por exemplo, que todo mundo que consegue produzir alguma coisa consiga entregar isso sem perda para todo mundo que precisa, né? O que eu vi aqui? Enquanto eu produzi um produto legal, bonito, gostoso e tal, mas em uma escala que não era evidenciada como suficiente para atender, as pessoas nem me davam atenção. Agora, depois que a gente mostrou que a gente consegue entregar 200, 300 por dia, 400 por dia, que é muito pouco para uma megalópole, mas atende uma cidade de 9 mil habitantes, né? Ou um bairro de 9 mil, ou 10 mil, 20 mil habitantes, X, não interessa, né? A rede que faz isso acontecer. Mas se esses instrumentos, esses equipamentos que permitem que a gente opere sem intermediários e de forma distribuída existirem, aí a gente não depende mais do sistema centralizado, né? E se isso é possível, se a gente facilita, se a gente mostra para as pessoas que a melhor forma de usar terra é botando gente na sua terra para manejar agrofloresta e gerar valor compartilhado, né? Gerar valor e compartilhar, então a gente pode ter um movimento exponencial. E isso é o que a gente precisa para o planeta conseguir se regenerar em tempo para a gente ter menos catástrofes, né? Então, é primordial para o nosso ecossistema que a gente consiga ter muito mais floresta. Só que floresta sem humano não vai florescer, porque as cidades têm muita gente, consomem muito, enfim. Então, a gente precisa que as pessoas possam sair do paradigma de trabalho, de emprego, de gerar relações de troca de trabalho por dinheiro, coisas assim, e se reúnam para gerar valor compartilhado. De preferência, se reúnam para criar novas florestas que gerem valor, né? Se não tiver plantas, árvores, né, recursos que gerem prosperidade para as pessoas não vão poder se dedicar a essas florestas, né? Agora, se as pessoas podem criar florestas aos seus sabores, né, e isso não tem barreiras, é grátis, é inclusivo, é sei lá o quê, né, e vender tudo que for produzido seja ridiculamente fácil, aí a gente consegue ter florestas suficientes, porque aí vai ficar óbvio que é muito melhor você ter uma vida saudável, gerando saúde, ganhando dinheiro. Gente, eu consigo colocar por R$ 1.200
de custo, eu consigo colocar no módulo de 4 canteiros uns R$ 5.000. 5 a 6 mil reais num canteiro, que custa 1.200, 1.300, né? Então, e esse sistema, que hoje eu faço isso com esse custo de 1.200, no longo prazo a tendência dele é de tender a zero o custo, porque ele vai produzir tudo de forma autônoma. A agrofloresta chega a isso usando sol e água, né? Então, eu começo no arranque, tendo que preparar canteiros com 1.200, 1.300 reais de insumos e máquinas e processos, gasolina, né? Mas isso gera valor, isso gera... Eu imagino que eu vou gerar em 6 meses um faturamento de 20 a 45 mil reais em meio hectare. Montamos uma metodologia para botar isso no chão e vamos testar. Provavelmente vamos chegar a menos, mas podemos chegar a mais também. Não sei como vai ser, mas o que a gente está vendo é que bateu, vendeu. Então, se eu estivesse produzindo, ou melhor, agora eu estou produzindo num ritmo 8 vezes maior do que no primeiro mês, né? Eu digo em dezembro, né? Porque a gente entrou, digamos assim, nessa etapa em maior escala para o nosso tamanho, em dezembro, né? Aí nós vamos ter mais informações e conhecimento para compartilhar sobre a viabilidade disso. Mas a gente precisa, eu acho que é uma necessidade da humanidade, que a gente exponencialize a ampliação da quantidade de florestas. Isso só pode ser feito com inovação de modelo de negócio, que ensine a humanidade a criar modelos de negócio inclusivos distribuídos. Dax, eu acho que, isso. de uma forma geral, meu querido, eu acho que é o que todos nós estamos fazendo aqui, né? Nós queremos e estamos fazendo isso no dia a dia, né? E aproveitando que o Danilo já vai daqui a pouco realmente dar aquela empacotada bonita, Danilo, muito obrigado por ter compartilhado aí, querido, tá? Valeu, cara, muito massa. Muitos insights por isso. Muito bacana, demais mesmo, né? Eu tenho certeza que isso vai servir de inspiração para todos nós aqui, para a gente poder evoluir, sabe, Danilo? A partir do que você... Na verdade, o que você desenvolveu ali foi co-criativamente, né? Ganhando vida com todo mundo, né? Todo mundo conversando na animação, né? Em rede da estação. Então, já é uma coisa que é de usufruto comum, correto? Aquilo ali que você... Essa modelagem já está aí disponível para usufruto comum da galera, não está? Já, inclusive, eu tenho que upar ela no GitHub. Eu vou pôr ela lá no GitHub da estação. Show de bola. Porque o Pedro já deu uma mexida lá, né, Pedro? O que você fez lá no GitHub, cara? Eu só criei o diretório básico para a gente começar a rascunhar, né, com o vídeo lá, para a gente começar a fazer alguma coisa, né? É interessante a gente colocar as listas lá, as lições, as ideias, os modelos que nós gostaríamos, os links, úteis, né? A partir de lá nós vamos crescendo aí, o que a gente pretende explorar essa plataforma, né? Tudo isso daí. Mas eu vi muito no que o Diogo falou, né? A respeito do que precisa, né? Fazer com o Ethereum. Então, basicamente, a gente criar uma prova de conceito bem rápida, né? Testar o conceito, ver como que nós queremos valorar essas interações, faz uma prova de conceito bem rápida, testa, verifica se funcionou, aí a gente vai pulando, vai galgando, né, as etapas necessárias aí. Até o momento a gente ter tudo daí bem estabelecido, a gente pode fazer uma FIA, uma coisa do tipo. A pergunta que eu faço, Pedro, antes do Danilo desligar de vez, desconectar, é o seguinte: a partir do que nós conversamos aqui, já efetivamente já temos um horizonte para a gente poder partir e explorar, entendeu, galera, que eu estou perguntando? E a partir do que o Felipe colocou, por exemplo, né, da questão da simplicidade, a partir do que o Dax colocou, de já ter coisas que já estão rolando, por exemplo, ele já está com uma produção acontecendo, né?
está prototipando Florestinha ali para virar uma dinâmica localizada, né? Não só localizada, correto? A gente conversou aqui da possibilidade, sabe, Dax, de abrir uma borda ou de repente, no Síntrope, né? Com relação à dinâmica do Florestinha, correto? Colocar vários objetos ali, né? Que é a produção que você tem, coisa e tal. Isso tudo pode estar correlacionado, galera, com a dinâmica da estação. Quer dizer, aí eu pergunto, seria o caso, Pedro, da gente a gente colocar como objeto, como borda, aí eu tenho que perguntar para o Diogo, né, o desenvolvimento tecnológico da plataforma da estação da mídia social no Síntrope. Eu estou perguntando isso para entender o que cada um está pensando, entendeu? Como é que vocês estão pensando isso? Porque eu não quero terminar esse encontro aqui sem que a gente tenha isso mais ou menos elucidado, né? Para não ficar no ar. Sim. Bom, eu posso colocar uma coisa rapidinho só, Pedro, né, se me permitir. Só, em relação ao que o Danilo falou, achei muito legal o modelo lá. Eu vou dar uma olhada, se puder dar uma olhada lá depois, compartilhar. Tá? E eu não entendi só, não consegui enxergar naquelas suas métricas lá, porque na prática a gente vê muito assim que o que move as pessoas no processo de fluxo de cocriação e tal é uma energia de preservação e inovação. Então tem as dualidades, né? Tradição e traição, né? Então que as pessoas conectam muito e criam conexões mais permanentes, ou mais duradouras, ou mais intensas, com aqueles laços fortes com quem eles querem preservar algo que eles estão co-criando. E sempre tem aquelas pessoas que se conectam de forma mais sutil, mais leve, fazendo outras coisas, mas se conectam e trazem inovação, porque tem uma conexão mais atenuada, que não tem essa energia de preservação, mas traz inovação, coisas que estão pensando fora daquilo que está sendo interagido. E isso a gente vê muito na prática, por isso que o Síntrope tem movimento e borda. Então o movimento é para trazer, para pegar as pessoas que estão naquela cocriação, numa energia de preservar um objeto, né? E fazer aquilo acontecer, que é o que o Vini está falando agora, né? A gente precisa criar já respondendo a tua pergunta, Vini, criar um movimento para preservar e construir, objetivar alguma coisa, e vai ter sempre aquelas pessoas que vão se conectar a isso de forma mais atenuada, que não com aquela energia de aquele laço forte de diariamente estar interagindo e querendo preservar algo, mas vai trazer coisas que podem ajudar a quem está preservando aquilo. Daí isso é tipo isso que a gente coloca a borda, né? Com aquelas linhas finas do teu modelo lá, né? Aquela linha mais fina que traz, de repente, uma ideia, um insight que pode mudar a forma como aquelas pessoas que estão naquelas linhas mais grossas estão preservando alguma coisa. Então achei legal Só para comentar rapidinho nisso, eu acho que essa granularidade não está nesse modelo, assim, né? Em termos de você conseguir distinguir o que seria borda, o que seria movimento, assim, né? E aí eu até adiciono uma outra coisa que me veio na minha cabeça enquanto estava te ouvindo, Diogo, que talvez esse tipo de modelagem, assim, nesse tipo de framework, né, que é modelagem baseada em agente, talvez isso seja bem legal para conseguir explicar até o Síntrope mesmo, assim, sabe? Tipo, vou te explicar o Síntrope com um joguinho. Você mexe aqui, tal. Mas, talvez, assim, esse possa até ser um modelo que possa ser expandido para isso. Mas só um comentário, parênteses, para não desviar muito o papo aqui. Claro, não. E uma hora vamos conversar sobre o dashboard, que o dashboard tem uma parte que mostra as conexões lá. E vamos conversar para a gente poder, que acho que vai poder trocar umas ideias bacanas, tá? E ótimo. E é bem isso que a gente vê na prática, assim, as pessoas se movem, geralmente o Dax falou, ele enxerga que quer objetivar alguma coisa, então as pessoas se conectam com quem quer preservar aquilo, fazer aquilo acontecer, né, o que o Vini está falando. E tu cria conexões mesmo lá de laços fortes, né, então as pessoas querem estar junto diariamente para poder fazer aquilo rodar né, e botar aquilo no mundo, porque é aquilo que quer preservar aquilo. Mas ter essa percepção de tu te conectar com outras pessoas para poder trazer uma coisa nova que pode mudar a tua forma de relacionar e preservar aquilo é fundamental, e isso só acontece em rede, né? Essa conexão, por isso que é a chama de borda, né? Que é um contorno mais atenuado, assim, né? Não é uma caixa, é uma borda que dá um contorno mais atenuado, que permite que outras pessoas se conectem a ti sem aquela responsabilidade de manter aquilo, de preservar, mas trazendo insights legais. E daí, respondendo a tua pergunta daí, Vini, já com essa provocação, é que, assim, acho que dá para começar era importante saber até onde o Diogo Lopes evoluiu. Eu vou mandar uma mensagem para ele amanhã,
perguntando ver se ele me manda isso aí, se ele evoluiu alguma coisa nesse sentido, porque ele ia montar algo que já poderia experimentar, tá? E daí assim, teria que ver, a gente descrever a regra de emissão para poder fazer aquele teste que o Pedro falou, para testar e rodar alguma coisa para ver, e daí eu posso tentar encaixar, ver com o dev do Sintra primeiro se ele pode implementar isso, tá, de alguma forma, se a gente pode rodar algum código nesse sentido, se eles têm algum código que pode nos ajudar nisso, para implementar isso e ver como é que funciona. Mas a gente teria que ter mais reuniões dessa aqui para poder evoluir nesse sentido, acho que para poder iniciar alguma coisa mais prática mesmo, né? Tem que evoluir um pouquinho mais a ideia de como é que vai ser a mídia social, como é que ela vai abastecer a regra de emissão, se a emissão é por aí mesmo, acho que tem que ter um papo mais longo e mais técnico, acho, para poder evoluir nesse sentido. Então, vale ver quem tem disponibilidade para te marcar, de repente, semana que vem, um papo para... Eu posso pensar algumas coisas mais técnicas também e tentar descrever e te marcar e forçar bem para ver se a gente pode começar. Acho que não é que seja essa reunião com um ponto de início, entendeu? Tem que evoluir um pouquinho mais para poder dizer, vamos começar desse jeito para poder testar alguma coisa, né? É minha percepção. Não, show de bola. E só para a gente finalizar, cara, que a gente vai desconectar junto com o Danilo, tá? Assim, só para finalizar é o seguinte, eu falei que uma coisa que acontece, sabe, Dax, no dia a dia na animação da estação, é a geração de fluxos, né? Fluxos é essa coisa de estar acolhendo, né? Conectando, facilitando, disponibilizando recursos monetários, criptomonetários, enfim, tudo que você possa imaginar. Então, aquelas pessoas que estão aqui hoje presentes, né? Que muitas delas fazem parte dessa exploração, como o Felipe, né? Como o próprio Diogo, como a Vânia, há muito tempo, né? Essas pessoas, elas já de muitas formas, né, Felipe, já vêm recebendo todo tipo de fluxo, né? Vem gerando e vem sendo acolhido por todo tipo de fluxo. O Felipe sabe disso, né? O próprio Danilo também, né? Mas a pergunta é, quem de fato for fazer esse mergulho mais tecnológico, né, dos devs, o pessoal que saca de programação, saca de codagem, tipo assim, deixar isso muito claro e deixar aqui registrado, porque eu vou me sentir corresponsável para estar gerando sempre fluxo para as demandas e necessidades que houverem, né? Independentemente se elas forem especificamente para o desenvolvimento tecnológico da mídia social da estação, ou se for para as explorações que o Danilo está fazendo lá em Barcelona, tá? Ou o próprio desenvolvimento do Sintra, sabe, Diogo? Ou do próprio Florestinha, sabe, Dax? Então, assim, eu estou colocando dessa forma para vocês entenderem que, como a gente está operando aqui de uma forma não convencional, correto? A gente está operando de uma forma, sabe, Dax, distribuída, né? Nós estamos implementando um modelo, uma cultura de empreendimento em rede de forma orgânica e distribuída, né? Transitiva, orgânica e distribuída. Seria legal a gente saber das pessoas que estão aqui, aqueles que de fato estão a fim de colocar, ver isso ganhar materialidade, entendeu? Por quê? Porque obviamente não vai ficar só entre a gente, correto? Vai chegar mais pessoas, vão ter outras pessoas, porque uma vez que a gente faça a versão 1.0 disso, vai ter outras versões, não é isso? Vai evoluir, a gente vai ter outras aplicações, de repente vai ter aplicativo. Uma conversa que eu tive com o Pedro é futuramente ter alguma coisa ligada à internet das coisas, entendeu? Com sensores, enfim. Por exemplo, com relação ao DAX, né? Você imagina uma dinâmica agroflorestal com alguns sensorizinhos ligados à internet das coisas para poder estar vendo ali o nascimento da coisa no dia a dia e tá gerando valor, correto? Está gerando valor na própria produção. Antes de você entregar, antes de virar um produto para você vender, aquilo já está sendo valorado. Entendeu o que eu estou falando? As pessoas já estão valorando porque estão acompanhando a parada, né? Então, assim, as possibilidades, cara, com relação à mídia social da estação, são uma porrada, são inúmeras. Mas a gente tem que começar, como bem colocou o Felipe. A gente tem que começar a fazer essa parada, né? Eu acho que esse papo aqui de hoje é para isso. É para a gente começar a botar a mão na massa e ver isso se materializando. Porque senão a gente não vai conseguir, sabe, Felipe, fazer um movimento final de contração, sentir as dores do parto e essa merda vira vida, entendeu? Esse negócio ganhar a vida de vez, nascer, né? Senão a gente vai ficar eternamente, opa, vamos fazer mais uma expansão aqui. Não. Vamos fazer essa contração e vamos fazer isso acontecer. E foi o que o DAX fez, né, Dax? No final das contas, o DAX passou um tempo, né, codando alguma coisa com Florestinha, baseado no blockchain do Ethereum, né? Eu me lembro disso nos encontros que ele veio, mas falou, sabe uma coisa, galera, eu vou jogar minha energia aqui, nessa parada, né, o que eu tenho que produzir, eu vou começar a me relacionar com a cidade, como você de fato está fazendo, e já até com outras cidades, que eu sei que a coisa está crescendo. E agora, quer dizer, a estratégia, né, Dax, acabou sendo essa, né?
e agora está no ambiente agora capaz de começar a colher isso aí, né? Tipo assim, já tem um Síntrope, correto? Já tem a plataforma da estação para poder otimizar, exponencializar essa história, né? Numa dinâmica mais localizada. Galera, é isso que eu queria falar. Eu não quero mais prender vocês, porque todos nós estamos cansados. O Dax tem que acordar às 4 da matina, já são 4 da matina lá em Barcelona, correto? Eu sei que está todo mundo cansado aqui, o Felipe já está quase lá para o outro mundo. Espero que o Pedro tenha sentido, sabe, Pedro, querido? Tenha sentido que tem uma galera interessadíssima para chegar junto, para colar, para poder desenvolver, correto? E, cara, vamos nessa, né? E que todos nós possamos nos encontrar com o francês da Kombi, que é o Benoit, que está aqui com a gente. Ele é conhecido como francês da Kombi aqui no Brasil, que a gente possa andar na Kombi do Benoit pelo Brasil inteiro, entendeu? Então, massa. É um pouco disso. Tá, gente? Ó, Felipe, vou na feira amanhã, hein? Ouviu, Felipe? Vai na feira amanhã, hein? Ouviu, né? Vai lá comprar, hein, ô, Mané? Vou levar umas ruculinhas lá. Vou levar as Emite a 2C com ele. Hein, ô, Dax? Emite a 2C com ele aí. Vê conforme você... É uma ideia. Tá, galera? Então é isso. Então, semana que vem... Diogo, puxa essa história aí para ver que dia que seria legal para semana que vem, tá? Fazer esse encontro mais técnico, tá? Você está conectado com o Pedro, né? Ali no Telegram, tá? Então, beleza. E a gente toca essa história, tá, galera? Feito. Show de bola. Abração, galera. Valeu. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, galera.